só queria dar, então, boas-vindas a todas e a todos. Para a gente é um prazer enorme a gente ter um evento internacional, né, Paulo? Para a gente ter gente lá de Portugal, né, aqui conosco. Que bom, Felipe, que você está aqui nos prestigiando, mesmo aí sendo bastante tarde. A gente tem aqui várias pessoas, já tem gente do Rio, tem de São Paulo, né? E a nossa ideia hoje é justamente a gente poder olhar para frente, né? A gente, o professor Paulo de Tarso, né, além de um conhecedor exímio da parte de gestão de projeto, ele é um educador, né? E a gente pediu para que neste final de semestre, né, assim, muitos que ainda estão numa fase de especialização, estão no MBA, estão em alguns cursos, é um momento de um fechamento de ciclo, né? A gente está aqui em junho e nada como a gente poder refletir sobre o futuro, né? Sobre o que vem pela frente, que tipos de habilidades e competências a gente tem que desenvolver. Então, a gente convidou um especialista e docente dos melhores ranqueados, top, né, como a gente diz, para ele poder estar dialogando com vocês, né? Eu sou a professora Graziela Pomini, sou vice-coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos, e vou estar aqui junto com a professora Ana Carolina, que é a nossa coordenadora pedagógica, né, aqui do GPRO. Eu vou iniciar, vou roubar uns minutinhos até todo o pessoal ir chegando, só para contextualizar a nossa fundação para aqueles que não conhecem, né? Aqui esse é nosso prédio, e aqui já faço um convite a todos que são de São Paulo ou passam por São Paulo para dar um alôzinho para a gente tomar um café no nosso prédio. A gente fica no 15º, no 24º, vai ser muito bom. A gente está fazendo, às vezes, né, a gente já está fazendo uma agenda de programação de alguns eventos presenciais, e para aqueles que puderem estar conosco, sempre vai ser um prazer. Para aqueles que não conhecem a Fundação Instituto de Administração, ela é uma filhote, né, daqui de um esforço coletivo de nós, professores da Universidade de São Paulo. Eu sou professora associada do Departamento de Administração, eu ministro aulas de gestão de pessoas e de empreendedorismo social. O nosso intuito na década de 80, dos professores do Departamento de Administração, era criar uma fundação que pudesse oferecer com mais agilidade cursos de extensão e atividades de consultoria, e dentro da universidade ficava complicado, né? A gente viu que precisava de uma independência. E foi muito importante a gente criar esse filhote, né, que é a fundação, porque foi um filho que foi crescendo muito rápido e agora já está aí mais do que uma balzaquiana, né? Porque já desde a década de 80 até hoje cresceu enormemente, né? E já tem vida própria, inclusive com independência, né? Hoje o único vínculo que tem com a universidade são dos professores, né, que os professores que são coordenadores de projetos, mas todo o nosso corpo docente é formado por especialistas, e alguns desses especialistas passaram pela USP, outros não, mas o que é o denominador comum é a muita experiência prática, né? Aqueles que têm o pulso do que está acontecendo no mercado, e todos com uma excelente formação, né, como de mestrado e de doutorado. Então, a gente começa na década de 80, o nosso primeiro MBA na Fundação Instituto de Administração é na década de 90, foi um dos carros-chefes, foi um dos motivos para a gente estar criando uma fundação, e logo em 1996 a gente tem o nosso primeiro curso de formação de projeto, né? E de lá para cá a gente foi ampliando esse portfólio, né? Este ano a gente vai comemorar 20 anos do nosso primeiro MBA. Então, assim, então, para aqueles que estão conosco, sabem que a gente não está fazendo ninguém de cobaia, a gente, muito pelo contrário, já tem aí pesquisas consolidadas, um núcleo de pesquisa, a criação de cursos de menor duração, de maior duração, como a nossa pós-graduação, o nosso MBA, que também incorpora essa visão de negócio para o gerente de projeto. E a FIA também, no caminhar dessas décadas, né, criou a sua própria graduação com a faculdade FIA de administração, tem diversos MBAs, tem parcerias com a UOL,
no curso em diversas especializações, inclusive uma nossa de projetos, e a gente está ranqueado como as melhores escolas de negócio aqui do Brasil. Então, assim, a gente tem a FIA, ela consegue ter toda a excelência acadêmica, né, da sua origem, da universidade, mais uma musculatura de excelência na questão prática, né? Então, assim, eu diria que é o melhor dos mundos, né? Então, eu fico muito honrada de fazer parte da Fundação Instituto de Administração. E a fundação, ela tem as acreditações, que elas são todas aquelas de todas as organizações, as escolas de negócio de ponta, né? Desde a própria certificação na CAPES, né? As internacionais que a gente tem das associações de MBA, e na parte de projetos com PMI, né? E todas de associação de MBA, enfim, a gente tem todas as acreditações daquelas escolas, né, de primeira linha. Então, essa é só para a gente contextualizar, mas aí eu passo a palavra para o professor Paulo, que vai estar, então, dialogando conosco sobre o futuro do gestor de projetos, e, no final, a professora Ana Carolina, então, apresenta um pouco mais sobre aquilo que a gente tem oferecido. Então, é isso. Paulo, está contigo. Muito bem, muito bem. Muito grato, professora. Grato pelo convite, muito feliz, sempre muito feliz, né, de estar aqui com o pessoal da FIA, assim, é uma família, é uma relação de parceria já de algum tempo, e como a professora Grazi falou, é uma instituição diferente. Eu falo que é diferente porque faz diferente, né? Eu sou professor, já fui professor de outras instituições e hoje basicamente eu me dedico à FIA porque eu acredito muito no modelo que a FIA trabalha, que é focado na aprendizagem a partir da experiência, em aprender fazendo e não só no conteúdo, né? O conteúdo é muito importante, mas se você faz, se você pratica, você desenvolve o que eu chamo de habilidade, né? E a habilidade é o que realmente vai fazer você ser diferente no mercado. Então, muito alegre por falar de um assunto que eu venho pesquisando já há um tempo, né? Literalmente pesquisando, não só observando de longe, mas testando algumas coisas para ver como é que vai se comportar a gestão de projetos daqui para frente. Né? Nesse mundo em constante mudança, está todo mundo acompanhando, é guerra, é pós-pandemia, é uma pandemia que não insiste, que fica insistindo em voltar, vai e volta, vai e volta. Agora a gente está tendo outra crise, paralisação da China, é recessão econômica, é inflação, é um cenário complexo, né? A verdade é essa, a gente está vivendo um cenário complexo. Eu diria que para muitos, né, pelo que eu observo, para muitos estudiosos, um dos cenários mais complexos que a gente já teve nos últimos tempos. Então, isso tudo demanda da gente uma postura diferente, né? Não dá para a gente viver nesse cenário ou acompanhar isso, ou até ser protagonista nesse novo cenário do mesmo jeito que a gente era antes. Então, a gente precisa mudar, precisa adaptar, né? Precisa ser mais flexível e principalmente a gente precisa estar o tempo todo se preparando. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O nosso bate-papo é para ser um bate-papo, tá? Eu trouxe uns 2, 3 slides aqui para acompanhar, para que vocês possam acompanhar com recurso visual. Eu gosto de falar, mas também gosto de usar recursos visuais, porque eu sei que tem pessoas que gostam mais de aprender ouvindo, outras também de aprender vendo, né, algumas coisas. Então, tem alguns slides que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu colocar na tela. Já deve estar aparecendo. Só confirma para mim se tá, Carol. Por favor. Sendo já. Tá, sim. Muito bem. Então, nosso tema de hoje é gestor de projetos. Um olhar para o futuro, né? Principalmente para essa carreira, para esse papel tão importante, né, no mundo atual, e eu acredito que vai continuar sendo muito importante ainda no futuro, dando um pequeno spoiler aqui para vocês, tá? Não vai se acabar, muito pelo contrário, eu entendo que vai ser ainda mais importante, mas eu vou trazer para vocês aqui hoje alguns pontos que suportam essa visão que eu tenho, tá? São apostas que eu estou fazendo e que eu vou compartilhar com vocês e que, ao final, eu espero que vocês, né, tendo entendido, também levem isso com vocês adiante, tá? Já faço aqui um convite para vocês, né? Quem tiver perguntas durante essa primeira parte, eu vou dividir esse momento, essa fala em 2 momentos. Eu vou apresentar esses pontos que eu acabei de comentar, e um segundo para a gente bater um papo, tirar dúvidas e tal, tá? Então, quem tiver suas dúvidas, já coloquem aqui no chat, tem um campinho de perguntas e respostas, e
ao final dessa primeira parte eu vou dar uma olhada e a gente vou respondendo, tá bom? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para eu saber, para eu conhecer um pouquinho vocês, né? Tem essa pergunta, tem esse QR Code que está aparecendo, tem na medida que você, quando você colocar nesse QR Code, ou se você não tiver leitor de QR Code no seu celular ou no seu computador, você pode colocar esse link que está aqui embaixo, que é o menti.com, e coloca esse código. Você vai responder essa enquetezinha que tem essa pergunta: em que década você acha que surgiu as primeiras publicações sobre gestão de projetos? É muito mais para eu saber um pouquinho sobre o seu conhecimento da gestão, da história da gestão de projetos. A gente está falando de futuro, mas a gente vai começar do passado, até para contextualizar um pouco. Então, tentem acessar aí, e aí vocês me falam se vocês estão conseguindo acessar, pode colocar no chat. Se tiver direitinho. Tá, bacana. Então, respondam que já eu vou mostrar na tela para vocês o resultado dessa enquete, tá bom? Eu vou tirar aqui para colocar a tela da enquete. Só um segundinho, para eu mostrar para vocês. Olha, já está aqui. Não sei se deu tempo, eu peço desculpa, pessoal, acho que não deu tempo, mas eu vou colocar no chat o link para vocês responderem aqui, tá? Eu estou colocando aqui no chat o link direto para quem não conseguiu capturar ali o QR Code, mas já tem bastante respostas aqui, eu já estou vendo. Muito bem, olha só. A gente tem uma variação, né, de respostas, o que é super natural, tá? E só para a gente já, né, partir, né, avançar com esse entendimento comum, as primeiras, né, publicações da gestão de projetos, na verdade, antes das primeiras publicações, já vou falar, a gente teve, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Antes das primeiras publicações, a gente já tinha... Deixa eu só colocar aqui o slide para ficar muito bem. Já deve estar aparecendo aí para vocês, tá? Quando a gente fala da gestão de projetos, da evolução da gestão de projetos, a gente divide, eu vou trazer aqui para vocês de uma maneira simplificada, 3 momentos, né? Poderia ser o passado, o presente e o futuro, mas eu decidi organizar por um período de tempo, né? Pelos grandes marcos da gestão de projetos. E aí, o primeiro marco aqui é até os anos 2000, mais precisamente até 2000 ali, né? Até 2000, aconteceu muita coisa na gestão de projetos, né? Ali no início do século XX, né? 1900 e alguns anos ali, 1910, 1920, depois Segunda Guerra Mundial, 1945, já tinha ali o Taylor e o Henry Gantt já fazendo alguns experimentos em processos e em otimização de processos e tal, com foco, basicamente, ali no escopo, no tempo e no custo. Ou seja, eles queriam controlar o que ia ser feito dentro do tempo, dentro de um período de tempo, e também entender quanto que as coisas estavam custando, porque eles precisavam justificar investimentos e tal. Foi um período, né, para quem conhece um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, foi um período de muitas coisas aconteceram, boa parte dos avanços, principalmente na tecnologia que a gente tem hoje, surgiu da Segunda Guerra Mundial, e a gestão de projetos não foi diferente, né? A gestão de projetos naquela época também foi fundamental para ajudar, principalmente ali a indústria bélica dos Estados Unidos a serem mais produtivos. Então, eles focaram até os anos 2000, a gestão de projetos foi basicamente focada ali em projetos de engenharia, tecnologia. E aí, nessa época, né, principalmente na década de 60, que foi quando surgiu o PMI e o IPMA, foram as primeiras organizações com foco em evoluir a profissão da gestão de projetos, do gestor de projetos, do gerenciamento de projetos. A professora Grazi até comentou ali rapidamente que tem, né, a FIA, os cursos da FIA têm essa acreditação tanto do PMI, do PMI, quanto da IPMA. A IPMA com foco mais na Europa, o PMI ou PMI com foco mais nos Estados Unidos. Hoje as duas estão em todo mundo, né, com capítulos. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma presença muito forte do PMI, também da IPMA. Para quem tiver curiosidade depois, pode ver, né, na sua região, no seu estado, na capital, praticamente em todas as capitais, e em alguns estados tem o que a gente chama de branches, né, que são tipo extensões do capítulo que está na capital, e vocês podem conhecer um pouquinho mais da história do PMI e do PMA. Eu não vou conseguir aprofundar aqui, tá, pessoal?
Então, na década de 60, só para responder agora a enquete, foi a década que começaram as primeiras publicações. Se vocês forem olhar, né, os primeiros livros, os primeiros artigos, e aí de lá para cá, só tem avançado. Né? O PMI tem um livro, não só um que é o que chama de PMBOK, que é o grande guia da gestão de projetos, mas várias outras publicações. Então, depois entrem lá, pmi.org, que vocês vão cair, tem a página em português, e aí vocês pesquisem lá para vocês poderem conhecer um pouquinho mais da realidade desse mundo, tá? Então, a gente tem esse primeiro marco da gestão de projetos até os anos 2000, e aí eu organizei aqui para trazer um segundo momento, que foi dos anos 2000 até hoje. Nesses 20 anos, né, aproximadamente, a gente teve uma evolução muito grande na gestão de projetos. A gente teve um surgimento das metodologias ágeis, lá em 2001 teve o Manifesto Ágil, lá dentro da área da tecnologia. O pessoal aqui da TI é tecnologia da informação, tá, pessoal? Está abreviado aqui, mas é tecnologia da informação. Dentro da tecnologia da informação, nos anos 2000, 2001, juntou um grupo de pessoas, de profissionais, e falou, cara, a gente precisa fazer diferente a gestão dos nossos projetos. A tecnologia não é igual à engenharia, não dá para tratar igual à engenharia, a gente precisa tratar diferente. Foi aí que surgiu as metodologias ágeis. Nos últimos 10 anos, um foco muito forte nas soft skills. O que são as soft skills? São as habilidades humanas. Até então, o foco ainda era muito na parte técnica. Ainda herança da engenharia, herança da tecnologia, áreas fundamentalmente técnicas. Então, eles começaram a dar valor, começaram a surgir publicações e livros, e de lá para cá não parou mais, tá? A gestão de projetos também avançou para outras áreas, né? Continuou na TI, na engenharia, ainda continua muito forte, mas hoje você consegue ver gestão de projetos nas áreas de marketing, nas áreas de RH, nas áreas de inovação e outras áreas, tá? Também, né, nesses últimos 20 anos, foram surgindo outras associações profissionais, como a Scrum Alliance, a Scrum.org, aí tem Kanban e tem várias outras aqui, eu deixei os 3 pontinhos porque não ia caber. Nesses últimos 20 anos foram, e continua, né, um movimento de formação de comunidades, principalmente de comunidades de prática e aprendizagem, em torno desse tema macro, que é a gestão de projetos, tá? Então, esse é o segundo momento que a gente tem no tempo para falar de gestão de projetos. Só lembrando, pessoal, dúvidas, né, insights que vocês tiverem, coloca aí no chat, ou tem uma caixinha que chama QIA, né? QIA, que você pode botar as perguntas para ficar organizado ali também, mas pode colocar no chat se já tiverem perguntas, tá bom? E aí um terceiro momento. Esse terceiro momento eu estou colocando de hoje até 2030 e além, mas eu queria, né, focar aqui em 2030. Por que, Paulo, 2030? Primeiro porque é difícil prever o que vai acontecer no próximo ano. Veja lá, tentar prever o que vai acontecer depois de 2030, né? O mundo está muito complexo e incerto, então fica difícil prever o que vai acontecer. Ninguém previa a pandemia, ninguém previa o que a gente está vivendo hoje, né? Essas guerras e tal. Mas 2030, porque tem um movimento, né, da Unesco, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um movimento do Fórum Econômico Mundial também, mirando um exercício de prospecção, de imaginação para 2030. Tem vários relatórios de várias grandes instituições que estão mirando 2030. Então, nós temos aí 8 anos até 2030. Então, tem muita coisa para acontecer. Algumas dessas coisas já começaram a se materializar agora. Então, eu vou colocar até 2030, tá? Mas pode ser que sirva adiante. Eu sempre recomendo que quando a gente vai olhar para o futuro, não basta olhar para um período e parou. Agora vamos viver isso até lá. Não, a cada momento, a cada ano, a cada semestre, a cada trimestre, eu diria que a gente teria que parar, olhar o contexto e rever nossa estimativa, porque está tudo mudando, né? Então, partindo desse pressuposto aí, a gente tem que estar o tempo todo alerta. E o que seria, então, a gestão de projetos até 2030? Eu diria, assim, eu coloco aqui 3 pontos macros para a gente entender esse movimento. O primeiro deles é que, daqui para frente, já observo hoje, daqui para frente esse movimento vai crescer, é que a gente vai ter metodologias híbridas e customizadas de acordo com a necessidade. Lá, até os anos 2000, era um foco muito no escopo tempo e custo, projetos iguais, organizações muito parecidas, mas ainda poucas organizações utilizando. Entre 2000 e hoje, a gente tem o surgimento das metodologias ágeis, e para quem já ouviu falar das metodologias ágeis, para quem já conhece,
percebe, já é possível perceber que é uma gama enorme. A gente tem Scrum, Kanban, Lean, é um bocado de palavrinha que se mistura, né, entre técnicas, entre metodologias, entre conceitos, entre filosofias. Então, é uma salada dessas metodologias ágeis. A gente até se perde, é OKR, é Design Thinking, até, a gente até se perde no meio dessas coisas e não param de surgir novas metodologias. E não vai parar. Se você fizer uma pesquisa no Google ao redor do mundo, tem gente inventando isso na Austrália, tem gente revisando isso na Europa, nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, tá? E eu vejo que daqui para frente um desafio não vai ser mais você conhecer todas essas metodologias, mas você conseguir saber qual dessas metodologias é a mais adequada para um determinado contexto. Então, isso vai requerer que você conheça esse contexto. Não basta mais só você conhecer as metodologias, não basta mais você só tirar certificações nessas metodologias, mas você precisa conhecer muito bem, precisa ter uma leitura para saber, cara, será que nesse contexto funciona melhor essa ou essa metodologia, né? Depois, eu coloco aqui um segundo ponto que é pessoas no centro. Até então, o centro dos projetos ainda não são as pessoas, são os processos, as metodologias, as tecnologias, e pessoas está começando a ganhar foco. Até porque, se a gente olhar aqui as soft skills, a gente está falando de habilidades humanas. Então, são habilidades que nós, né, profissionais, precisamos de desenvolver para aprender a lidar com a gente e aprender a lidar com as outras pessoas. Eu costumo falar que projetos, na essência, projetos são pessoas trabalhando junto com outras pessoas para entregar um produto, um serviço, uma melhoria, né, uma mudança para outras pessoas. Então, no core, no centro dos projetos, estão as pessoas. E aí eu coloco essa aposta. Daqui para frente, por que a gente vai ter que ter pessoas no centro? Quando a gente fala de gestão de projetos. Porque se for o contrário, não vai acontecer. E a gente está vendo isso atualmente. Eu acredito que vocês estão todos antenados nas notícias, é crise de burnout, é crise de ansiedade, é uma onda de demissões, é uma onda de pessoas pedindo para sair das empresas. Teve um relatório agora recente de um instituto que é o Gallup, que olha ao redor do mundo, monta esse relatório já há algum tempo, já há anos, né? E eles falaram lá, só resumindo, né, que em torno de 78, são 79% das pessoas entrevistadas ao redor do mundo não estão satisfeitas com o trabalho, com o que elas estão fazendo, seja na empresa, seja com a empresa, seja com o líder. Eu fiz um resumo, depois quem quiser, dá um Google ali, Gallup, Gallup, 2022 Report, que é em inglês, né, o relatório, e vocês vão ver o que o povo, né, que os profissionais ao redor do mundo, não foi feita só aqui no Brasil, mas é uma pesquisa global, o que eles estão falando. Então, isso é preocupante. Então, para quem quer trabalhar com gestão de projetos, no papel de gestor de projetos, de líder de projetos, vai ter que entender de uma forma, de um jeito ou de outro, de que não é só metodologia, não é só tecnologia, são pessoas. Eu acredito até que se você cuidar bem das pessoas, as metodologias e as tecnologias, elas vêm naturalmente, né? Hoje eu ainda observo que tem ainda um movimento muito focado nas formações, né, nas certificações e tal. Não é errado, mas a gente tem que trazer um foco para as pessoas, tá? E esse terceiro ponto aqui, que é gestão de projetos para todos, né, em contraponto aí ao que veio sendo, né, ali até 2000, ainda engenharia, tecnologia, de 2000 até hoje, marketing, RH, inovação. Eu acredito muito que daqui para frente a gestão de projetos vai estar inserida na vida de todo mundo, tanto das pessoas quanto das organizações. Ah, Paulo, por que você acredita nisso? Eu acredito nisso basicamente por um motivo. Eu teria vários motivos, mas eu vou simplificar em um motivo. Porque nós precisamos mudar, nós precisamos inovar, nós precisamos fazer as coisas acontecerem, nós precisamos aprender literalmente, tirar a ideia da cabeça e transformar essa ideia em realidade. E hoje, uma das maiores dificuldades das organizações e nossa, pessoas físicas, né, é transformar as ideias, sonhos em realidade. Todo mundo pensa, todo mundo começa o ano imaginando uma vida diferente, mil maravilhas, chega no final do ano está do mesmo jeito. Por que isso acontece? E não é só pessoa física, as empresas passam por isso também. Porque nós
precisamos aprender a executar. Não basta mais só sonhar, só pensar, só imaginar. Nós precisamos, de fato, executar. E execução é sobre gestão de projetos. Se você sabe gestão de projetos, se você domina as habilidades de gestão de projetos, fica mais fácil você executar as coisas. Gestão de projetos é sobre organização, gestão de projetos é sobre priorização, gestão de projetos é sobre criação de coisas, né? Sobre comunicação, tudo que é importante para a gente transformar, né, nossos sonhos, nossas ideias em realidade. Então, eu acredito muito nisso, que gestão de projetos daqui para frente vai ser para todo mundo. Não vai ficar mais restrito só essas áreas aqui de engenharia, RH, marketing. Eu já vejo isso hoje em projetos sociais, projetos do governo, projetos no marketing digital, né, os projetos digitais, projetos na agricultura, na educação. Dentro da sala de aula, a gente já falou de aprendizagem baseada em projetos, ou seja, o negócio está ganhando o mundo, o que é muito bom, porque quem quer trabalhar com gestão de projetos vai ter muitas oportunidades daqui para frente. Isso tudo, a gente pode resumir nesse termo que se chama economia de projetos. O PMI, em 2000, eu estive lá na Filadélfia, no evento do PMI, sou voluntário do PMI também, global e tudo, e eles fizeram um movimento muito grande, no final de 2019, para apresentar esse conceito, esse tema, podemos assim chamar, esse movimento, de que o mundo daqui para frente vai ser pautado numa economia de projetos. O que eles querem dizer com isso, resumindo? De que daqui para frente a gente vai ter muito mais projetos ou muito mais empresas projetizadas do que antes, né? E isso, naturalmente, vai precisar de muitos profissionais preparados para dar conta disso. Inclusive, tem um relatório do PMI de ano passado, de 2021, que eles chamam de Talent Gap, que é o gap, né, uma lacuna dos talentos, e ele fala lá que são milhões de profissionais de projetos que vão ser necessários até 2030, e hoje já existe uma deficiência, já existe uma demanda não atendida. Se vocês, depois desse nosso bate-papo, não agora, mas depois, entra no LinkedIn, que é um site de vagas, né, bem conhecido, ou no vagas.com, ou no Glassdoor, e pesquisa projetos, bota projetos, entra lá, jobs ou vagas, e coloca projetos no Brasil. Vai ter em torno de 30, vai variando. A última vez que eu vi que estava com 32 mil vagas abertas em todo o Brasil. Está certo que uma boa parte está na região sul, sudeste, mas tem mais de 30 mil vagas em aberto, ou seja, muita demanda e ainda pouca oferta. E aí você fala, Paulo, mas pô, tem muita gente certificado com MBA e tal e não está conseguindo. Já eu explico por que não está conseguindo, tá? Porque tem tudo a ver com isso que eu vou falar agora no próximo slide. Fica aqui comigo, tá? As perguntas que forem surgindo, já vão colocando aí para daqui a pouco a gente conversar um pouquinho, tá? Bom, vamos lá. E onde que fica, eu falei, né, dessa evolução da gestão de projetos. E onde que fica o gestor de projetos no meio dessa evolução? Eu acho que essa é uma pergunta que vocês devem estar se fazendo aí agora, né? Bom, Paulo, você falou da gestão de projetos, e onde é que fica o gestor de projetos nesse meio do caminho aí? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui 4 pontos, ou 4 grandes competências, ou 4 grandes habilidades, ou 4 grandes capacidades, ou seja, 4 coisas que eu acredito que vai ser demandado desse novo papel de gestor de projetos daqui para frente. Tá? Para que, eu vou falar de uma outra maneira, né? Para que o gestor de projetos possa ter sucesso, possa continuar relevante daqui para frente, pelo menos esses 4 pontos ele vai ter que procurar desenvolver, lapidar. Se já tem, fantástico, né? Tem que aprender a comunicar isso para o mercado, né? No processo de seleção, tem muita gente, isso já é um insight aqui, tá, pessoal, para vocês. Eu converso com muitos empregadores, recrutadores, também converso com muitos, né, candidatos, e eu observo que tem muita gente do lado dos candidatos que sabe muito, tem muita experiência e tal, mas não sabe comunicar isso para o mercado, não sabe apresentar isso, não sabe vender isso. É como um vendedor que quer vender o seu produto, mas não conhece o seu produto, né? Ele não sabe apresentar o seu produto. Então, fica já uma dica para vocês aí, desenvolver essa técnica, né? Essa capacidade de se vender para o mercado. Todo mundo tem experiências, todo mundo tem aí o seu currículo e tal. Então, pensem assim, pô, como é que eu posso vender isso para o mercado, né? De uma maneira efetiva, né? Então, assim, quais são, então, esses 4 pontos? Aqui eu peço que vocês prestem atenção, porque eu vou passar por cada um desses pontos para que vocês entendam com clareza cada um deles, tá? E que depois vocês possam levar isso para vocês, tá? Então,
O gestor de projetos, um olhar para o futuro. Quais seriam, então, esses 4 pilares, né, que todo e qualquer gestor de projetos, qualquer profissional nesse papel de gestor de projetos precisa desenvolver para ser relevante, para ser importante e para que as empresas possam realmente se conectar, né, com esse gestor de projetos? O primeiro ponto é que tem que ser um influenciador da estratégia. Paulo, o que você quer dizer com influenciador da estratégia? Toda empresa tem uma estratégia. Uma empresa que não tem uma estratégia é uma empresa que está perdida no meio do mundo. Eu diria que se você encontrar essa empresa, ou se você for selecionado para essa empresa, nem entre nela, porque se você falasse, cara, se a empresa não tem uma estratégia, ela não sabe para onde é que ela vai. Se você for, é um barco que vai afundar. Se você for entrar numa empresa que não tem estratégia, você vai afundar junto com esse barco. Então, você tem que entender qual que é a estratégia da empresa e tem que ajudar essa estratégia a ser executada. Por isso que eu chamo de influenciador da estratégia. Normalmente, o gestor de projetos não é alguém que tem muita autoridade dentro da empresa, mas isso não quer dizer que ele não possa influenciar o rumo da estratégia da organização. E as empresas precisam desse tipo de profissionais. Na verdade, elas estão buscando esse tipo de profissional, um profissional de projetos com visão mais estratégica. O contrário disso é o profissional de projetos tirador de pedidos. É aquele que fala assim, eu fico aqui, me diz o que você quer que eu vou lá e faça. Me diz o que você quer que eu vou lá e faça. Não agrega nada. Esse profissional de projeto tirador de pedidos, ele não vai ter mais vez daqui para frente. Ah, Paulo, por quê? Porque as empresas estão precisando se reinventar o tempo todo para poder dar conta dessa complexidade que eu falei anteriormente. Então, influenciar a estratégia é uma capacidade. Isso está relacionado com a geração contínua de valor. Como é que eu entendo o que é valor para essa empresa, o que é valor para essa estratégia e como eu posso dar a minha contribuição? Essa é a pergunta que todo gestor de projetos vai fazer todo santo dia dentro da organização. Qual é a contribuição que eu vou dar para fazer essa estratégia acontecer? E depois gerir a mudança. Toda empresa está mudando, não tem essa empresa que não vai mudar. Eu tenho clientes na minha empresa, né? Eu tenho empresa de consultoria, maestria, e todos os clientes estão tudo doidos, assim, correndo contra o tempo. Tem alguns deles que estão super ansiosos. Paulo, eu preciso mudar, não dá para esperar 1 ano, não dá para esperar 6 meses, porque se eu não mudar, eu vou ficar para trás. Esse é o discurso dos executivos das empresas atualmente. Como que eu faço para mudar rapidamente, para acompanhar esse ritmo da mudança no mundo? Então, o gestor de projetos, junto com a gestão de projetos, é peça fundamental. Segundo tópico, segundo ponto, segundo pilar aqui, dominar a gestão de projetos, mas também a gestão de produtos. O que isso quer dizer, Paulo? É fazer gestão de ponta a ponta. Quando a gente fala de gestão de produtos, a gente está falando de começar desde a ideia dentro da empresa. Cara, o que a empresa pensou, as pessoas, os executivos pensaram em termos de produto ou serviço que a empresa vai entregar para os seus clientes, né? Então, essa é a visão de produto. Uma vez que eu capturei a ideia, eu venho para a que a gente chama de modelagem dessa ideia e depois vem o projeto. O que é o projeto? Gestão de projetos é sobre transformar ideias em realidade, ou seja, eu pego uma ideia de produto e transformo isso num produto. Depois eu levo esse produto para o mercado e vou avaliar se aquele produto teve sucesso ou não lá no mercado. Até o século XX, e eu diria que tem algumas empresas e profissionais que ainda enxergam assim, e eu espero que eles mudem o modelo mental dele rapidamente. O sucesso de um projeto era, eu entreguei o que me pediram, dentro do tempo e dentro do custo. Lavo minhas mãos, o que vão fazer com esse produto ou serviço, se isso vai funcionar ou não vai funcionar, isso não tem nada a ver comigo. Ainda tem profissionais que pensam assim, não seja um profissional desse daqui para frente, senão você não vai agregar valor, senão você não vai ser relevante dentro da gestão de projetos. Vocês têm que mudar esse modelo mental para ser um profissional que pensa de ponta a ponta. Eu tenho que pensar o seguinte, cara, será que essa ideia é válida? Se chegou uma ideia, alguém pediu alguma coisa para mim, eu não vou simplesmente executar, eu vou ter que ter um pensamento crítico para falar, será que essa ideia realmente faz sentido? Mas para você ter esse pensamento crítico, você precisa conhecer o contexto, precisa conhecer o mercado, precisa conhecer as dores da empresa, os problemas que a empresa tem que resolver, tem que conhecer os clientes dessa empresa. Aí sim, você vai ter repertório para você contribuir. Ah, Paulo, mas é muita coisa, cara, para eu estudar. Tudo na vida vai evoluir, né? A gestão de projetos agora é uma nova realidade e o profissional de projetos, sim, vai precisar aprender mais coisas. Senão vai ficar tirando pedido, e tirador de pedido não tem muita vez, não vai ter mais vez daqui para frente, tá? Então tem que entender de estratégia, tem que entender de cliente, tem que entender de experiência do usuário, tem que entender, não, eu não estou falando que tem que entender, não que tem que ser um especialista, porque os especialistas vão estar dentro do time do projeto. Mas o gestor de projetos tem que entender, tem que compreender, tem que entender como as coisas funcionam, tá?
Esse é o segundo tópico, dominar a gestão de projetos e produtos, ou seja, fazer a gestão de ponta a ponta. Da ideia ao valor que aquele produto ou serviço gerado pelo projeto vai gerar para os clientes e de volta depois para a organização. Porque um cliente que paga por um produto ou serviço é um cliente que paga e paga recorrentemente, é um valor para a empresa. Ou seja, a empresa que tem clientes que estão o tempo todo ali comprando seus produtos e serviços é uma empresa que tende a permanecer relevante no mercado ao longo do tempo. Né? Não tem muito segredo com relação a isso. Terceiro ponto, usar o poder do digital nos projetos. Paulo, o que você está falando? Eu já estou perdido aqui, Paulo. Eu estou até querendo desistir de gestão de projetos, que eu achava que era algo mais simples. Pessoal, calma. É simples, é só uma questão de você parar e falar o seguinte, deixa eu entender o que é isso. Quando a gente fala de digital, hoje o mundo é digital. Vocês, cada um de vocês aí já devem estar usando 1 milhão de aplicativos. Hoje você entra no aplicativo, pelo menos uns 15 aplicativos para você resolver as coisas por dia, né? No seu celular. No meu caso, eu pego o Uber, faço compra, eu acesso e-mail, eu entro na rede social, 3 redes sociais, eu acesso não sei o que, eu acesso o Google Drive para acessar meus arquivos. Isso é digital e não vai voltar mais. Daqui para frente o negócio tende a ser mais intenso. Então, como que a gente faz isso dentro da gestão de projetos? Basicamente, aqui eu coloquei 2 tópicos que são muito importantes nessa questão digital, é analisar e tomar decisões baseadas em dados, ou seja, é usar essas ferramentas que já estão disponíveis dentro do projeto para coletar dados e, coletando esses dados, ser capaz de analisar e tomar decisões baseadas nesses dados. Assim, a intuição ainda é muito válida, mas o achismo já não funciona mais nos dias de hoje. E daqui para frente vai funcionar cada vez menos. As empresas que estão aprendendo a lidar com a tecnologia e tomar decisões baseadas em dados são aquelas que estão saindo na frente. São essas unicórnios que a gente está vendo o tempo todo. Essas grandes empresas, elas estão saindo na frente basicamente porque elas estão escalando, potencializando, exponencializando o modelo de negócio delas baseado em tecnologia. E eu diria que a maior quantidade de vagas para gestores de projetos hoje no Brasil e, quiçá, no mundo, está na área de transformação digital, está na área de tecnologia. Esses dias mesmo eu estava conversando com um aluno, ele falou, Paulo, eu quero migrar, estudar engenharia civil, não está tendo muito mais oportunidades, eu quero migrar para a área da tecnologia. O que é que eu preciso aprender? Aí eu dei uma orientação para ele lá, ele está lá agora, espero que ele esteja lá agora estudando um pouquinho sobre esse mundo, pelo menos para compreender o que é o digital, tá? E automatizar tarefas rotineiras para liberar tempo. Não dá mais para o gestor de projetos ficar fazendo tarefas como antigamente. Vou entrar no cronograma e vou fazer lá, ficar o dia todinho fazendo atividade no cronograma, ou ficar mandando e-mail para todo mundo, ou ficar 3 horas montando um PowerPoint de um relatório de status, todo dia fazendo isso. Não, isso tem que ser automatizado. Hoje você pegou o dado, configurou a plataforma, tem N plataformas para fazer isso, manda o link para a pessoa e a pessoa consome aquela informação automaticamente. E para que eu tenho que liberar tempo? Para cuidar das pessoas. O gestor de projetos, lembra? Gestor de projetos tem que ser orientado a pessoas, tem que estar junto, né, com as pessoas. E isso leva a gente para o 4º ponto, que é essa orientação às pessoas. Agora, esse aqui é fundamental. Esse aqui, pessoal, é o mais desafiador para se desenvolver, sim, mas esse ponto ele é crucial, ele é fator crítico de sucesso, tá? Quando eu falo orientado a pessoas aqui, é o gestor de projetos ser um facilitador da aprendizagem das pessoas que estão trabalhando no projeto, seja as pessoas que estão no time, ou seja, membros do time do projeto, sejam os parceiros, os colegas, né, os pares, seja inclusive até o próprio executivo ou a camada mais para cima que está ali bancando aquele projeto. Então, todo mundo, quando se decide fazer um projeto, todo mundo está no mesmo patamar. Né? Como a gente, né, a essência de projetos é fazer algo que nunca foi feito, ou seja, todo mundo vai estar no mesmo barco e precisa aprender todo mundo junto. O gestor de projetos, a gestora de projetos, nesse momento, tem que olhar com essa visão quase que de um professor e falar o seguinte, o que eles precisariam aprender para que o projeto pudesse andar, ser executado da melhor forma possível. Tá? Então, esse aqui, o facilitador da aprendizagem, eu diria que é um dos pontos que é muito importante quando a gente fala de orientação às pessoas. E esse outro tópico aqui, que eu coloquei um psicólogo amador, né? É um tópico que hoje está muito relevante, daqui para frente vai ser mais. Eu tenho, né, feito isso, né, nesses últimos tempos, eu tenho conversado com muitas pessoas que estão nos projetos que a gente orienta e tudo, e
tem de tudo, né? Tem pessoas ansiosas, tem pessoas que estão desacreditadas, tem pessoas que estão com crises, né? Existencial, porque a mudança gera isso na gente. Eu passo por isso, eu já passei por isso, eu acredito que cada um de vocês deve ter passado em algum momento na vida. Toda vez que vem uma mudança muito radical, a gente se coloca nesse momento, né, de, poxa, o que que eu vou fazer daqui para frente? O que que eu fiz no passado? O que é que eu estou fazendo hoje? E isso gera naturalmente uma certa ansiedade. E enquanto gestor, gestora de projetos, líder de projetos, a gente tem que ver como que a gente pode lidar ou ajudar as pessoas das nossas equipes a lidar com esses pontos, tá? Então tá aqui diria que 4 pilares, né? 4 conjuntos de competências que vão ser muito importantes para o gestor de projetos do futuro. Eu acho que vai ser o divisor de águas. Daqui para frente, o gestor de projetos, o profissional de projetos, seja a gestora, a líder, o líder de projetos, que quiser realmente entregar valor, se manter relevante, não só se manter relevante, mas de fato fazer a transformação acontecer, e eu diria que seja nos projetos pessoais ou nos projetos organizacionais, essas quatro competências devem estar no repertório. Se você não as tem desenvolvida, eu diria para você tirar um print dessa tela e, a partir de amanhã, começar a se organizar para desenvolver essas competências, tá? E aí, Paulo, onde é que se desenvolve essas competências? Tem inúmeras formas, desde você comprar um livro para ler, né, sobre esses tópicos, a assistir vídeos no YouTube, a fazer cursos, certificações, ou fazer os cursos da própria FIA, né? A Carol vai falar daqui a pouco sobre os cursos, as formações que endereçam essas competências, né? O diferencial da FIA é que você não vai só consumir um conteúdo, né? Você vai viver experiências de aprendizagem, que é um tópico, que é um ponto que eu tenho observado bastante, né? O pessoal está carente de experiência. E a empresa não vai te contratar só pelo que você sabe. Ela vai te contratar pelo que você sabe fazer com o que você sabe. Então, você precisa desenvolver habilidade. Você faz isso a partir de experiências. A Carol, daqui a pouco, vai falar sobre esses pontos, tá? Bom, eu queria só finalizar com essa frase, que antes da gente ir para as perguntas e respostas, né? Só falando aqui que a transformação provocada pela digitalização no mundo, né? Hoje, atualmente, não é sobre, apesar de ser transformação digital, não é exatamente sobre tecnologia ou sobre processo, mas sobre as pessoas. E como nós, seres humanos, como que a gente vai, né, desenvolver, adaptar, né, ajustar nossos valores, nossas crenças, nosso repertório de habilidades para se manter relevantes nesse novo mundo e daqui para frente, tá bom? É isso, vou parar de compartilhar aqui agora para olhar o chat. Olha só. Várias perguntas aqui, Paulo. Vamos lá, Carol. Eu posso ir aqui, Carol? Como é que a gente vai? Pode. Tem perguntas no chat e tem perguntas naquela telinha de... Isso. Você quer respondendo? Quer que eu leia para você? Eu vou respondendo, tá, Carol? Vou começar aqui pelo chat, pessoal, e daqui a pouco eu vou para a telinha de perguntas e respostas, tá? Bom, a professora Grazi comentou que delícia, saudade e tal. A Milena colocou: Exim também tem certificações internacionais, Agile, Scrum Fundamental, Scrum Master, tal. Em julho chega a Kanban. Exatamente, Milena. Para quem não conhece, pessoal, a Exim é uma grande certificadora internacional, então tem várias certificações. Depois dá uma pesquisada sobre isso lá no Google, tá? O Sérgio comentou: professor Tarso, não sei se já existe. Se não, já não seria hora de haver cursos de graduação em gerenciamento de projetos e a profissão de gerente de projetos ser reconhecida oficialmente como profissão? Sérgio, esse é um ponto interessante, sabe, Sérgio? Porque com esse movimento da gestão de projetos para todos, vai abrir um espaço muito grande, tanto para o profissional de gestão de projetos, e eu acho que, como você falou aí, deveria ter um curso de graduação lá fora. Em alguns países lá fora já tem uma graduação em gestão de projetos. Aqui no Brasil a gente não tem, está dentro do contexto da administração e tal, ali dentro, né? Mas o MEC ainda não reconheceu, até acho que por conta da falta de estrutura ali, né? 4 anos, deveria ter muito conteúdo, muita coisa. Eu não sei como é que vai ser o futuro, se vai ter ou não, mas assim, o fato é que daqui para frente, gestão de projetos
vai ter, né, continuar tendo ali a especialização, a profissão, mas eu diria que a gestão de projetos com um conjunto de habilidades vai ter que ser desenvolvido hoje por qualquer profissional de qualquer área, seja um advogado, seja um engenheiro, seja uma pessoa de tecnologia, seja um médico, seja uma pessoa de RH, seja uma pessoa de projetos sociais. O mundo daqui para frente vai ser cada vez mais projetizado. Então, logo, eu percebo isso, as empresas estão buscando profissionais. Eu vejo assim, eu quero um analista de comercial que tenha conhecimento de gestão de projetos. Eu quero uma pessoa de RH que tenha conhecimento de gestão de projetos. Eu quero que tenha conhecimentos e habilidades de gestão de projetos. Então, daqui para frente, é por isso que eu falei que gestão de projetos vai ser para todo mundo, né? Não vai ficar restrito. Entendam, pessoal, a gestão de projetos é uma ferramenta assim, fundamental que todo mundo deveria dominar para transformar ideias em realidade, tá? Uau, muitas perguntas, Carol. Já até tirei esse print. Boa, Ana. Tira o print e guarda e bota assim, imprime assim, como eu tenho uma planilha hoje de treino, para você ticando e falando, essa aqui, como é que eu tô? Primeiro passo, depois que você tira o print, é fazer uma autoavaliação. Como é que eu tô em relação a isso? É um negócio completamente novo para mim, ou eu já sei um pouquinho e preciso lapidar, ou eu já sei muito e preciso aprender a demonstrar isso. Porque não basta só saber, tem que saber demonstrar, tem que saber vender o seu peixe. E o nosso peixe, né, como profissionais, é o nosso repertório de habilidades, experiências e por aí vai. Ágata, excelente, uma aula de gestão de projetos também de gestão de carreira. Que legal, Agatha, que legal. Tem muito mais coisas. Depois, quem quiser, eu vou deixar o link da minha newsletter, que eu tenho no LinkedIn. Eu estou sempre publicando artigos lá sobre carreira, agilidade e projetos para vocês conhecerem mais, tá? É só acessarem lá no meu LinkedIn, Paulo de Tarso Barros, que vocês vão ver. Lucas, estou ocupado fazendo anotações e não consigo parar para formular as perguntas. Essa foi a melhor, Lucas. Muitas anotações, que bacana, Lucas. Ana, aqui foi a Ana. Pessoal, anotem na agenda, dia 7, do 7 às 19, teremos uma palestra sobre transformação digital. A Ana já colocou, não percam, pessoal. Conectem isso com, né, Carol? Conectem isso com essa próxima palestra. Muito bem. Cíntia falou, professor, em relação ao tópico 3, como atuar nesse cenário se existe uma analfabetização na questão digital aqui no Brasil, levando em consideração equipes, empresas que não investem em tecnologia, equipamentos, etc. Como agir? Muito boa essa sua pergunta, Cíntia. Por isso, Cíntia, por isso que eu digo, por isso que eu coloquei que esse letramento digital, né, é muito importante no repertório, ou seja, ajudar, né, não só usar a tecnologia, e eu não coloquei ali, mas vou incluir, vou complementar aqui, não só usar a tecnologia, mas ajudar a equipe que você está gerenciando no seu projeto, que você está liderando no seu projeto, a também desenvolver essas habilidades. É o profissional de projetos como um professor. Eu gosto da palavra facilitador da aprendizagem, por isso que eu coloquei ali embaixo, um facilitador da aprendizagem. Paulo, por que você colocou isso, facilitador da aprendizagem? Porque a única certeza que eu tenho é de que nós, todos nós, eu, você, cada um aqui, cada uma das pessoas que estão, né, no mundo atualmente, vai ter que aprender muita coisa nova daqui para frente para se manter relevante nesse novo contexto. Então, o gestor de projetos, pela própria responsabilidade que ele tem em relação ao time, ele tem que ajudar o time a se desenvolver. Tem muito gestor de projetos que ainda vive na ilusão de que vai receber o time perfeito para tocar o projeto. E essa é uma ilusão. A realidade, né, é que você nunca vai ter um time perfeito, que para você ter um time que se aproxime do que você precisa para fazer o projeto, um projeto acontecer, né, a única verdade é que você vai ter que ajudar o time, entendendo a necessidade de cada membro do time, entendendo isso, ajudar cada um a dar o próximo passo na sua escadinha de habilidades, tá? Deixa eu ver aqui. Andréia, professor, vou começar a faculdade de processos gerenciais. Vou estar dentro desse conteúdo, de gestão de projetos, certo? Não sei, Andréia, exatamente qual que é a faculdade que você vai fazer, qual que é o programa que você vai fazer. A minha sugestão é que você peça ao coordenador do curso o currículo do curso, porque aí lá você vai ver, seu professor, compartilha comigo o currículo para eu saber se lá dentro tem algum módulo, alguma disciplina que fale sobre projetos, tá? Essa é a minha recomendação, não só para você, mas para qualquer um que vá fazer um curso daqui para frente. Entendam qual que é a essência do curso, vê se realmente ele vai entregar aquilo que você precisa, tá? Berta,
clareou o caminho a seguir. Estava me encaminhando para produto. Não sabia o que fazer pensando na carreira. Concordo plenamente com as novas habilidades GP, incluindo produto. Bacana, Berta. Produto e projeto vai ser uma coisa só daqui para frente. Inclusive, eu tenho alguns artigos que eu falo sobre isso, lá no LinkedIn, na newsletter, e vou escrever muito mais sobre isso, tá? Tenho praticado, tenho feito alguns estudos de caso, algumas reflexões, e vou mastigar isso para colocar lá de uma maneira mais rápida de ser absorvido. Aqui não tem um nome, eu peço desculpa, mas tem um I368251, que é o código. Professor, você acha que com a transformação digital, a automatização de processos, essa função de gestor de projetos, possa, no futuro, ser algo que seja migrado para essa automatização? Ou o gestor ainda pode ser esperado no futuro como personagem-chave nessa gestão de projetos? Fantástica essa pergunta. Desculpa, eu não sei o nome, mas... É o Bruno. Bruno, É o ele Bruno? colocou aqui. Bruno. Bruno, obrigado, Bruno. Essa pergunta é fantástica. Pessoal, por que que eu coloco essas 4, né, competências como as principais? Porque tudo que o gestor de projetos fez até hoje, assim, mais braçal, mais mecanizado, mais repetitivo, vai ser, sim, automatizado. Deve ser automatizado. Porque se não for, não vai ser competitivo. A organização que daqui para frente não automatizar as atividades repetitivas, ela não vai ser competitiva. E por isso que a gestão, o gestor de projetos, passa agora para essa nova realidade, que é cuidar das pessoas. Ainda não tem nenhuma inteligência artificial, nenhum algoritmo que cuide das pessoas. Está evoluindo, mas ainda está longe de acontecer, assim, pelo menos eu imagino, né? O negócio é exponencial. Mas eu acredito que o gestor de projetos que é orientado às pessoas, né? Que é orientado à estratégia, que é orientado a esse mercado complexo e incerto, entende ele e a partir daí pensa junto com outras pessoas qual que é o melhor caminho a seguir, isso é inteligência humana, né? Tem o digital, como eu falei, tem, que apoia. Apoia como, Paulo? Fornecendo dados, mas quem toma a decisão é a pessoa que está atrás, né, do computador. Então, por isso que eu acho que no futuro, Bruno, esse novo perfil vai ser o perfil mais demandado. A realidade é essa. Andréia, sou líder de ATC nossa, hoje consegui ver o quanto isso vai me ajudar para a minha equipe. Que legal, que legal. Eu não sei o que é ATC, Andréia, depois você me fala, mas você está falando que vai ajudar, isso é importante, viu? Bom, vou passar agora para as perguntas que estão aqui no QA, tá? Um pouquinho, olha, Silvio Cote colocou. Boa noite, sou GP de sênior de projetos de TI em segmentos de logística, indústria e retrabalho. Como sempre com muito mercado e oportunidades. E comecei a pesquisar uma transição para projetos nos setores como gestão pública, terceiro setor, ESG e tal. Qual o futuro, oportunidades e formação para esses segmentos? Silvio, eu imagino assim que esse contexto do terceiro setor, ele é uma super oportunidade, né? O mundo, de tempos em tempos, vai e volta, né? Bota ali um dinheiro, na recessão tira, na vaca gorda bota, na recessão tira. Só que está acontecendo uma coisa atualmente que é a regulação dos governos. Então, tem muito governo. Hoje, por exemplo, se você pegar aqui no Brasil, a Bolsa de Valores, ela está ranqueando melhor as empresas que têm programas formais de ESG. Ou seja, vão ter muitas empresas daqui para frente colocando isso como prioridade. Então, se vira prioridade, logo vão ter projetos nessas áreas, porque isso tudo é área nova e tudo é projetizado. Então, é provável que tenha. Não consigo te assegurar, mas fazendo essa leitura, é o que eu recomendo. Faça essa leitura. Pegue essas áreas e veja como está o mundo hoje. Principalmente aqui no Brasil, né, que é onde eu imagino que você queira atuar. Veja primeiro, assim, veja o volume de investimento. Quanto tá as empresas, o governo está botando dinheiro? Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, cara, você quer entender para onde as coisas estão indo? Entenda o fluxo do dinheiro, tá? Se não está indo dinheiro, é porque provavelmente não vai ter muitas oportunidades, tá? Porque projetos precisam de dinheiro para fazer investimento e tal. Alexandre Carvalho, boa noite, Paulo. Não sei se você conhece o Disciplina de Agile do PMI. Conheço, Alexandre, conheço bastante. Assim, entendo as várias metodologias e frameworks de gestão de projetos existentes, havendo já quem desempenha em seus projetos gestão híbrida. Você acredita que futuramente tudo isso será substituído pelo DA, uma vez que funciona como uma caixa de ferramentas, dependendo do contexto? O GP escolhe a abordagem de gestão a ser utilizada? É nesse caminho, sabe, Alexandre? Eu acredito que, quando eu falo ali de metodologias híbridas e customizadas,
vão ter vários, por exemplo, a DA, pessoal, só para quem não conhece, a disciplina de Agile é um braço de agilidade dentro do PMI. E igual a DA, tem várias outras empresas, com vários outros frameworks, né, que são modelos que a gente chama. Então, assim, sim, daqui para frente, essas empresas que conseguirem criar mecanismos que facilitem a vida do profissional de projetos para olhar esse mar de coisas que não para de surgir, que não para de crescer, e conseguir saber, decimar o que realmente importa dentro de um contexto específico, vai sair na frente. Vai ser a empresa que vai estar por trás, né, do gestor de projetos, assim, como aquele ditado no ombros dos gigantes, assim, essas empresas vão estar apoiando esses profissionais, tá? Então, sim, quem quiser conhecer mais sobre a DA, né, a disciplina Agile, dá um Google nisso, que tem bastante coisa, tá? O PMI comprou a DA, na época que o PMI comprou a DA, eu estava lá, foi 2018 e consolidou em 2019, foi uma ação estratégica, olha a estratégia, foi uma ação estratégica do PMI para entrar no mundo da agilidade, porque até então ele estava no mundo da gestão de projetos tradicional. Silvio Cotti, em tempo, sou 70% hard skills, mais 30% soft skills, com mais ou menos 10% de flexibilidade e adaptação. Muito bom, Silvio, eu gostei dessa ideia. Eu diria, Silvio, que não só para o Silvio, mas para todos os profissionais que querem trabalhar com projetos, para ajustar esse percentual, assim, tipo, pelo menos 50-50, sabe? Para vocês terem ideia, a certificação do PMI, que é o PMP, que é uma certificação das mais reconhecidas hoje no mundo, ela foi reajustada, foi adaptada, tá? E agora, 42% da certificação corresponde a pessoas, a ser humano. 50% processos e 8% a parte estratégica. Então, quem for submeter ao PMP, tem que entender que vai ter que conhecer de gente, que vai ter que conhecer de estratégia para poder se dar bem na prova, tá? Muito bem. Vamos lá, Wagner. Paulo, na minha experiência, Carol, eu acho que mais aqui uns 5 minutinhos, está surgindo várias perguntas, mas eu acho que mais uns 5 minutinhos, né, Carol? E aí você Isso, entra, tá. né? Isso. Fica com a gente, pessoal, que a Carol vai apresentar aqui para vocês uma rota, né, de como vocês podem desenvolver essas habilidades com o apoio da FIA, tá? Então, Wagner, Paulo, na minha experiência, os temas Change Management e Risk Management, nossa, aqui tem até que segurar aqui, são muito importantes na gestão de projetos. Você concorda? Se sim, como essas atividades se reconciliam com os 4 pilares que você mencionou? Totalmente importante, concordo 100%, sabe, Wagner? O Change Management, que é a gestão da mudança, eu coloquei lá na orientação, na influenciação da estratégia, o gerir a mudança. Change Management é essa gestão da mudança. E o Risk Management está dentro da mudança. Quando a gente fala de estratégia, pessoal, lembra assim, tem uma pegada muito de militar e tal. Você pensa num cenário ou em vários cenários para atacar a incerteza. Vai funcionar esses cenários? Talvez sim, talvez não. Tem como o Silvio colocou, pode ter 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. O que a gente faz nesse cenário? Com essas práticas de gestão de risco e de mudança, a gente se prepara para o pior e para o melhor. Como? Pensando planos de respostas. Então, tem tudo a ver, Wagner, quando eu falo, principalmente naquele tópico de influenciar a estratégia. Mas tem indiretamente ali também na orientação às pessoas, tem também diretamente na questão digital, porque quanto mais dados a gente tem, quanto mais a gente consegue coletar dados, organizar esses dados, analisar esses dados e tomar decisões, mais a gente tem poder para enfrentar os riscos, ou seja, mais poder a gente tem para enfrentar a incerteza, tá? Ô, Paulo, Leonardo, e oi. só interrompendo, e isso a gente vai falar na palestra do dia 7/7, de transformação digital e como gerir as mudanças, tá? Não percam, pessoal, não percam. Já Agradeço. bota aí na agenda, dia 7/7, às 19 horas, para complementar. Tenho certeza absoluta que vai ser uma evolução desse passo que a gente está dando, que a gente deu hoje aqui, tá? Leonardo Taranto, professor, na sua opinião, qual será o papel do gestor de projetos frente a profissões do momento, como análise de negócio, Product Owner, Scrum Masters? Será mais uma questão de parceria, liderança ou suporte? Leonardo, assim, o que acontece? Cada empresa tem o seu mundo ali dentro, que a gente chama de cada empresa tem a sua cultura. Muitas vezes, aí dentro da cultura, imagina a cultura como um guarda-chuva.
Debaixo desse guarda-chuva tem muita coisa. Tem valores, tem crenças, tem processos internos, tem a história de evolução da empresa, tem as tecnologias que são utilizadas, né? Inclusive, tem lá dentro do RH a forma como a empresa define os nomes dos seus papéis, né? Da estrutura, né? de papéis, de funções da empresa e o que cada papel tem. Se você pegar uma empresa e tentar comparar com outra, nunca vai dar certo. Então, assim, eu vejo hoje um movimento assim, uns chamam de Product Owner, outros chamam de Scrum Master. Na essência, eu gosto muito, eu particularmente, eu gosto muito de usar gestão de projetos ou liderança de projetos. Porque na essência, o que o Scrum Master faz, o que o Product Owner faz, está dentro desse guarda-chuva que é a gestão de projetos. Tá? Então, assim, tem empresas, por exemplo, que eu conheço, que contratam o Product Owner e você vai ver no dia a dia ele está fazendo gestão de projetos. Igual isso que a gente faz. Tem gente que contrata Scrum Master, mas bota o nome Scrum Master porque uma consultoria falou, bota Scrum Master que fica bonito, fica fancy e tal, e você vai ter. Mas, inclusive, essas empresas, pessoal, provavelmente devem ter agilistas aqui, profissionais e tudo, bastante conhecedor do mundo. Nem toda empresa que fala que é ágil é realmente ágil. Porque é um processo de transformação, de adaptação, de ajuste, é uma mudança de modelo mental, de cultura. Então, eu diria, Leonardo, assim, que você tem que entender qual que é o contexto da empresa que você está trabalhando, ou que você gostaria de trabalhar, entender como que eles percebem isso e se adaptar para isso. Por isso que a adaptação é fundamental, tá? No papel do gestor de projeto. Você vai entregar o que a empresa precisa e não o que você necessariamente quer, né? Por isso que tem que ter, todo profissional de projetos tem que ter um repertório amplo de habilidades, de competências, de experiência, de conhecimento, para conseguir se adaptar e entregar valor aonde quer que ele esteja. Silvio colocou, professor Paulo, obrigado pela dica, seguir o fluxo do dinheiro. Isso, Silvio, siga o fluxo do dinheiro, é muito bom. E aí, por fim aqui, Luiz França colocou, boa noite, Paulo, excelente palestra. Pergunto, tem algum setor de tecnologia e indústria aqui no Brasil onde a gestão de projetos não possa ser utilizada? Ou tem algum setor onde está mais intenso o uso? Deixa eu ver, tem algum setor da economia e indústria hoje no Brasil onde a gestão de projetos não possa ser utilizada? Essa pergunta ficou assim, mas eu vou ver se eu entendi, tá, Luiz? Toda empresa hoje, independente do setor, se é governo, terceiro setor, primeiro setor, né, que visa o lucro e tal, toda empresa hoje, ela está sendo convidada a se transformar. E quando há necessidade de transformação, automaticamente existe aí uma oportunidade para a gestão de projetos. Porque eu gosto de usar a analogia, a gestão de projetos é um transporte, é meio, não é fim. É um transporte que vai te levar do ponto A para um ponto B. Então, se a empresa, uma empresa, seja ela qual for, quer sair do ponto A para um ponto B, com mais segurança, com mais efetividade, com mais eficiência, com mais chances de chegar no ponto B e chegar lá com saúde, com segurança, né, inteiro, a gestão de projetos vai ajudar. Então, assim, eu acho que é uma pergunta que faz será que todos os líderes das empresas, dessas empresas, conseguem visualizar isso? Eu acho que essa é uma pergunta, e aí a resposta para essa pergunta, eu já digo nem todos estão preparados. Porque a maioria desses gestores vem de uma escola antiga, da industrialização, da era industrial, da revolução industrial, e precisam passar por uma lavagem, né, uma reciclagem de habilidades, assim como todos nós, todo mundo precisa. Essas empresas são, né, não por acaso, são as que estão mais sofrendo. Essas empresas que têm líderes que não têm essa visão de transformação, que não têm essa visão de organização, de planejamento, de execução e tal, são as empresas que estão mais sofrendo. Algumas delas ficaram durante a pandemia, deixaram literalmente de existir porque não conseguiram responder rapidamente à mudança. Tá? E aí, ou tem algum setor onde está mais intenso o uso. Literalmente, tecnologia hoje E aí eu não estou falando só empresas de tecnologia, tá, pessoal? Estou falando em qualquer empresa que, nesse momento, esteja passando por uma transformação digital, seja implantando novas tecnologias, seja trocando a tecnologia que tem hoje atualmente, enfim, essas empresas são as que estão mais demandando. A minha sugestão para vocês entrem no LinkedIn, façam uma pesquisa, projetos Brasil ou projetos da sua região, e entrem nas empresas que estão lá anunciando. Façam uma pesquisa por elas. Coloquem até na planilhazinha, nome da empresa, o que ela faz e o que ela está pedindo. Eu gosto sempre de organizar dados, eu sou uma pessoa orientada a dados. Vocês observarem aqui minha tela, tem planilha para tudo, tem dados para tudo, para todo lado, porque eu boto para organizar o dado. Porque eu vou pesquisando, já vou trazendo,
para depois eu poder analisar. E aí fica mais fácil, tá? Bom, caramba. A Cíntia falou aqui, eu acredito que a agilidade é praticamente uma filosofia de vida. Muitos ainda acham que fazer um Kanban bonitinho já está sendo ágil. Exatamente, Cíntia, é filosofia. Quando a gente entende que a agilidade é filosofia, é modelo mental, é cultura, as coisas tendem a desenrolar mais rapidamente, tá? Agora é Carol, agora é com a Carol. E o Paulo é professor dos nossos cursos de gestão de projetos, e a gente teve uma amostra hoje do que o futuro reserva, mas a gente já começa a planejar o futuro hoje. Então, eu queria, de uma forma breve, mostrar qual o portfólio que o Núcleo de Gestão de Projetos da FIA tem para vocês se especializarem. Porque muitas vezes conhecem a ferramenta, mas não sabem utilizar, muitos não conhecem de gestão de projetos, não conhecem a abordagem cascata, nunca ouviu falar de ágil. Então, como me atualizar nesse mundo que está em tanta transformação? O diferencial da FIA é ter cursos modulares, então você pode fazer um curso de curta duração e depois, se quiser, abater a carga horária e o valor que você investiu nesse curso numa pós-graduação ou num MBA. Então, como a gente está falando tudo de projetos, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, temos aqui o curso de fundamentos. Carol. Oi, Paulo. Eles estão pedindo para apresentar para ficar um pouco maior, Carol. Então, temos os cursos de extensão de curta duração, um de 44 horas, que é um de fundamentos em gestão de projetos. Depois, o de formação, que são 132 horas. Aqui, além da parte fundamental de projetos, também vocês vão conhecer as ferramentas e os outros domínios, tá? Quem faz esses cursos, depois, se quiser, na sequência, pode abater para um curso de pós-graduação em gestão de negócios e projetos e também no MBA. Aqui até um participante falou, por que não tem um curso de graduação? Porque a gestão de projetos é muito diverso. Então, pessoas que são de diferentes formações agregam muito quando a gente está falando de gestão, principalmente de projetos. Então, você tem um conhecimento na área farmacêutica, na parte de TI, na parte de banco, construção civil, é muito rico e a troca de experiências é muito importante. Nós temos também os cursos temáticos, o de gerenciamento ágil, 40 horas, e um curso bem curtinho de liderança em projetos ágeis. Então, são 3 noites que a gente faz um apanhado de principais soft skills e um pouco de abordagem ágil, tá? Então, são 3 noites e você já sai com um conhecimento que você já pode aplicar no dia seguinte. Para aqueles que não estão interessados num curso que seja EAD ao vivo, via Zoom, ou num curso presencial, nós também temos o curso EAD online, que é uma parceria com a UOL EdTech, tá? E um curso de fundamentos do PMBOK ao Ágil, que é um curso de 32 horas. Os nossos cursos vão começar agora no 2º semestre, então ainda dá tempo de vocês fazerem as inscrições. Começa no dia 8/8, num formato híbrido, então teremos turmas presenciais e turmas no formato EAD, que é utilizando o Zoom, tá? Então, a interação é muito boa, a gente já está com esse formato desde o começo do ano e tem sido bem legal. A pós-graduação está com uma condição especial de 80% de desconto e você também ganha o curso de liderança em projetos ágeis. O curso de formação também começa no dia 8/8, tá? E tá com uma oportunidade muito boa de matrícula. O curso de fundamentos. Então, todos eles começam no dia 8/8, para justamente ter essa possibilidade, se a pessoa quiser migrar, não vai ter nenhuma perda de tempo, tá? O curso de gerenciamento ágil vai ter início no dia 25/8, então são 40 horas, 10 encontros, a gente vai ver um pouquinho de Lean, Scrum, Kanban, você pode construir um projeto ágil na prática do começo ao fim, e também tem um painel com especialistas. Então, assim, é colocar a mão na massa. E o curso de liderança, que vai ser agora no finalzinho de julho, no dia 26/7, tá? O nosso curso em parceria com a UOL EdTech, que são 360 horas e com duração de 12 meses. Tá? Então, quem quiser mais informações,
pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo e-mail, que a gente vai ter um prazer em tirar as suas dúvidas, conversar. Às vezes quer saber qual que é o melhor curso para o meu momento de carreira, como que eu faço, qual que vai ser o meu plano. E aí a gente tem essa possibilidade de conversar e tirar todas as dúvidas. Para o segundo semestre, Paulo, a gente já está programando um curso de mentoria em agilidade na prática, que esse é um curso, assim, que vai ser uma turma, um lançamento que é um curso totalmente prático. Então, vai ser como desenvolver as nossas habilidades profissionais utilizando a metodologia ágil. Então, vai ser uma mescla de soft skills, de ágil e com cases práticos. Vai ser um projeto bem legal. Aquela coisa de formar profissionais desde o começo, esse é o nosso foco agora. Então, o nosso núcleo de gestão de projetos está preocupado com a prática, com a transformação digital. São turmas pequenas, o nosso foco não é turmas grandes, colocar muita gente em sala de aula, não. A gente quer dar o atendimento individualizado para o aluno, para a turma, com a troca de experiências, e aquele padrão FIA que a gente já está acostumado, né, Paulo? Muito bom, Carol, muito bom. Eu espero encontrá-los nas turmas, né? Estou praticamente como professor em todas as formações, né? No MBA, na pós-graduação, eu fico na mentoria, né? Na orientação dos alunos durante 8 meses, um projeto que a gente vai do começo, da ideia, da proposta de valor até a prototipação, ou seja, você vai sair preparado para executar um projeto real, né? Esse assim, eu não conheço, eu vou falar a verdade aqui, eu não conheço nenhuma instituição que tenha uma pós-graduação que dedique 8 meses para um projeto real, prático. Os alunos muito me perguntam, mas professor, eu quero trabalhar, mas não tenho experiência, como é que eu ganho experiência? Faça a FIA e vocês vão desenvolver essa experiência durante 8 meses. O curso é muito mais do que 8 meses, mas durante 8 meses é mão na massa, aplicando o que você está conhecendo na prática, num projeto real. Não é simulação e não é estudo de casa, é um projeto real. É entrega de valor. A gente tem entrega de valor. Podem provar. Então, a gente está preocupado com isso. Vem com a vontade de aprender, que o método e a orientação tem na FIA, né? Funciona. Então, eu vou colocar aqui. Oi, Grazi, desculpa. Não, que um aluno perguntou sobre o uso no terceiro setor, sobre a questão de SD. Nossos projetos na especialização, a gente estimula que façam projetos voltados para organizações da sociedade civil, né? Então, também é alguma forma de aproximação neste campo. Então, a gente tem várias possibilidades, né? E o Paulo tem sido aí um grande parceiro. Agradeço aqui você por ceder esse tempo, Paulo, a todos que estejam conosco, o Felipe, que estava lá em Coimbra, né? E que até então ficou conosco. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço, professora. Eu que agradeço também a presença de todos e vamos juntos. Obrigado, Carol. Obrigada, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professora Grazi. Tchau.